E aí, galera, beleza? Eu sou a Duda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre líquor. Antes de iniciar, eu gostaria de falar para vocês que esse resumo que a gente vai usar, ele vai estar num drive. A gente vai deixar o link desse drive aqui na descrição para vocês acessarem. Seria interessante vocês terem esse resumo em mãos para fazer alguns apontamentos ao longo do vídeo. Vai facilitar para vocês estudarem depois e tal. Então, esse resumo eu utilizei, o livro Neuroanatomia Funcional do Machado, o Atlas do Sobota, o volume 1, e a Neuroanatomia Aplicada do Menezes. Esse vídeo, então, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o que é o líquor, quais as funções dele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do plexo coroide, a importância dele, e também dos ventrículos. E por fim, a gente vai falar de barreira hematoencefálica e hematolicórica, com algumas aplicações clínicas desses assuntos. Então, iniciando aqui na parte introdutória, o líquor, ele tem outras denominações também. A gente pode chamar ele de líquido cefalorraquidiano ou líquido cerebroespinhal. Vocês podem encontrar essas outras formas também nos livros, né? Eles vão ter esse aspecto de água de rocha, porque ele vai ter essa característica incolor, límpido e translúcido. Isso vai ser importante a gente analisar esse aspecto, porque em algumas situações, quando existe a mudança desse aspecto, pode ser associado a alguma fisiopatologia, né? Alguma patologia existente. Então, é importante a gente compreender essa característica desse líquido. Além disso, ele vai estar presente ali nas cavidades ventriculares do encéfalo e também nos espaços subaracnoides e nessa região que vai envolver tanto a medula espinhal como também a região do encéfalo. Então, toda a região do sistema nervoso central vai possuir líquor. Quem que vai produzir, então? Esse líquor ele vai ser produzido pelo plexo coroide, nessas cavidades ventriculares, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele vai ser absorvido pelas granulações aracnoides. Essas granulações aracnoides, que eu coloquei nessa imagem aqui, elas vão ser projeções aqui que vão estar nessa região dos seios. Essa parte aqui de meninges, de granulações aracnoides e seios, a gente já falou em um vídeo anterior sobre meninges, então a gente vai deixar o card aqui para vocês, caso vocês queiram saber também sobre esse assunto. A gente tem também que essa produção média de líquor vai ser de 0,35 ml por minuto, ou também 500 ml no dia. Além disso, a gente vai ter que as cavidades ventriculares e o espaço subaracnoide, que vai concentrar todas essas quantidades de líquor, vai ter cerca de 150 ml de líquor, e que eles vão se renovando ao longo do dia, de 3 a 4 vezes no dia. Além disso, a gente tem as funções dele, Então, o líquor ele vai ter função existente associada ao fluxo dele, Então, o fluxo existente dentro desses ventrículos que a gente comentou vai promover uma remoção de metabólitos. Então, o encéfalo ele vai produzir, essas células elas vão acabar produzindo alguns metabólitos e o líquor ele vai fazer a remoção, então, desses metabólitos. Além disso, esse líquor ele vai estar ali nessa região de espaço subaracnoide, vai envolver o sistema nervoso central e ele vai promover, então, uma barreira para que não ocorra nenhum tipo de dano. Então, ele vai fazer uma proteção mecânica para o encéfalo. Ele também vai ser associado a essa parte de mudança do peso efetivo. Então, como o encéfalo, a medula vai estar imerso dentro desse líquor, vai estar imerso ao líquor, esse peso efetivo do encéfalo ele vai estar reduzido. Vai ser cerca ali de 50 gramas apenas. Se não fosse por esse líquor, o peso efetivo seria muito maior. Então, é muito importante essa característica do líquor. E, por fim, esse líquor ele também vai ter alguns anticorpos, vai ter também leucócitos que vão atuar ali na defesa da região do sistema nervoso central. Esse líquor ele não vai ter a mesma constituição do soro, sanguíneo, ele vai ter uma quantidade de proteína muito menor. Aqui a gente tem uma comparação de 30 mg por decilitro a 7.000 mg por decilitro do soro, então a diferença é bastante grande. A glicose vai ser menor também quando associada ao soro, quando comparada ao soro. A concentração de cloreto vai ser maior no líquor em relação ao soro. O pH do líquor ele vai ser um pouquinho mais ácido do que o do soro. E a osmolaridade e concentração de sódio vão ser semelhantes entre os dois. A pressão normal que a gente vai encontrar nessa região de líquor vai ser de 5 a 15 milímetros de mercúrio. O estudo desse líquor, então, ele vai trazer bastante informação, Então, ele vai promover uma boa avaliação e também para chegar num diagnóstico adequado, principalmente quando se trata de sistema nervoso central e os envoltórios também, as meninges. A gente vai conseguir fazer um diagnóstico tanto de afecções, de hemorragias e também de infecções existentes,
E essa obtenção do líquor vai ser por meio da punção, que a gente vai falar depois, quando for falar de aplicação clínica. Em relação ao plexo coroide, que vai ser ele que vai fazer a formação desse líquor, né? A gente tem aqui que o líquor ele vai ser produzido por esse plexo coroide na região dos ventrículos, né? Da região das paredes dos ventrículos. Porém, ele também vai ser produzido em menor quantidade ali na região de espaço subaracnoide e também nos espaços perivasculares. O plexo coroide, então, ele vai ser formado por capilares da pia mater, né? Eles vão ser envolvidos por um epitélio cuboide ou também colunar, e no nível da parede ependimária dos ventrículos. Então, os ventrículos eles vão possuir nas suas paredes células ependimárias e algumas dessas células elas vão ser modificadas e vão se juntar com alguns capilares associados ali, vão se associar a alguns capilares e vão formar esse plexo que a gente chama de plexo coroide. Esse plexo também ele vai ser responsável pelo transporte ativo de alguns metabólitos para fora do sistema nervoso central em direção à corrente sanguínea. Isso vai nos mostrar também uma característica de plexo coroide, que não é uma das funções dele, né? Porque a função dele vai ser, então, produzir e secretar o líquor, né? Que é bastante importante, mas ele também vai funcionar como uma barreira hematolicórica, que a gente vai falar daqui a pouco, vai fazer também uma secreção de fatores de crescimento e também atuar no desenvolvimento do encéfalo, né? E também vai fazer a proteção contra toxinas e micro-organismos. Isso vai estar associado àquilo que a gente falou, sobre essa característica de fazer o transporte ativo de metabólitos para fora do sistema nervoso em direção ao sangue, né? Então, agora falando um pouquinho sobre os ventrículos, né? Nessa imagem a gente consegue ver os ventrículos, e aqui ele fala que os ventrículos eles vão ser 4 cavidades do encéfalo, revestidas de tecido ependimário, que vão conter líquor, né? Então, esse tecido ependimário, como eu disse, são as células ependimárias que vão compor essa região das paredes, né? Aqui a gente vai ter, então, ele composto por 4, né, cavidades, então a gente tem aqui essas duas, que a gente vai chamar de ventrículo lateral, essa região mais intermediária que a gente vai chamar de terceiro ventrículo, o que vai ligar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, a gente vai ter o aqueduto do mesencéfalo. Então, essas são as 4 estruturas e a gente vai destacar um pouquinho agora cada uma delas. O ventrículo lateral, então, a gente vai ter, como eu disse, 2 ventrículos, eles vão ser pares, e eles vão acompanhar ali os 2 hemisférios cerebrais, eles vão ter um formato de ferradura, como a gente consegue ver nessa imagem, e como ele é um pouquinho maior, né, a gente vai ter uma subdivisão dele também. A gente vai ter uma parte mais anterior, que a gente vai chamar de corno frontal, a gente vai ter uma região mais intermediária, que a gente vai chamar de parte central, uma região mais posterior, que a gente vai chamar de corno occipital, e uma região mais inferior, que a gente vai chamar de corno temporal. Falando um pouquinho, então, de cada um destes, né? O corno frontal, ele vai ser o mais volumoso e ele vai estar anteriormente ao que a gente chama de forame interventricular. Esse forame interventricular, né, ele vai fazer associação aqui com o terceiro ventrículo e nessa imagem aqui a gente consegue perceber que anterior a essa região de forame interventricular, a gente tem o corno frontal e posterior a ele a gente vai ter a parte central. Então, ele é uma estrutura que vai subdividir, então, em anterior e posterior. Ele vai estar inferiormente ao corpo caloso. Aqui nessa imagem em cor de rosa, a gente destaca aqui as características, né, da presença de cada uma dessas estruturas, né, que vão limitar. Então, aqui a gente tem anteriormente o forame interventricular e inferiormente o corpo caloso. Aqui a gente tem o corpo caloso, né, então ele vai estar inferiormente a esse corpo caloso. Lateralmente, ele vai ter o septo pelúcido, essa região aqui é o septo pelúcido. Posteriormente, a gente vai ter o joelho do corpo caloso. Aqui a gente vai ter, então, o joelho do corpo caloso posteriormente a esse corno frontal. E, posteriormente a ele, então, a gente vai ter esse corpo caloso. Medialmente, então, a gente vai ter, medialmente e superiormente, a cabeça do núcleo caudado. Então, aqui a gente tem a cabeça do núcleo caudado, que vai estar posterior e medial e superiormente. Já na parte central, a gente vai ter essa característica de ele estar posteriormente ao forame interventricular. Anteriormente, então, a gente vai ter o esplênio do corpo caloso. Superior e medialmente, a gente vai ter, ele vai estar superior e medialmente ao núcleo caudado e à estria terminal e também ao tálamo. E lateralmente, ele vai estar ao fórnix e ao septo pelúcido e inferiormente ao corpo caloso. Então, aqui em azul, a gente vai conseguir ver essa parte central e aqui as limitações dele, né? Então, aqui a gente vai ter o fórnice mais medial, né? Aqui a gente vai ter também mais superior à estria terminal, que como a gente disse aqui anteriormente. O corno occipital, ele vai ser aquele que vai estar mais posterior aqui, então, né? Ele vai ser mais afilado, ele vai ter uma terminação em fundo de saco, né? E
ele vai ter duas elevações medialmente que a gente vai chamar de bulbo e também o calcar aves. Aqui a gente consegue ver o calcar aves nessa imagem. E por fim a gente vai ter o corno temporal. Aqui nessa imagem a gente não vai conseguir ver esse corno temporal, mas ele vai se dirigir então inferiormente e anteriormente, vai se situar abaixo então da cauda do núcleo caudado, de parte do complexo amidaloide e da substância branca do lobo temporal. Então aqui a gente tem o lobo temporal, né? Aqui a gente tem a substância branca, então ele vai se desenvolver aqui, essa parte verde aqui vai ser essa parte do corno temporal, né? Então aqui a gente vai ter também que ele vai estar acima da eminência lateral do hipocampo e também da fímbria do hipocampo, então ele vai estar aqui superiormente à fímbria do hipocampo, né, do hipocampo. E a ponta dele, desse corno temporal, ela vai terminar atrás do polo temporal, que a gente consegue ver também aqui, a ponta dele terminando atrás do polo temporal. E por fim, a gente vai ter essa região de átrio do ventrículo lateral, que ele vai ser tipo como se fosse uma subdivisão entre a parte central e as partes que a gente vai chamar de cornos occipital e temporal. Então, ele vai ser essa linha de divisão ali, né? Esses ventrículos laterais, a gente vai ter o esquerdo e o direito, né? Eles vão ser chamados também, tanto o esquerdo vai ser chamado de primeiro ventrículo e o direito vai ser chamado de segundo ventrículo, sendo que o esquerdo é o maior, né? E eles vão se comunicar com o terceiro ventrículo através do forame interventricular, que a gente colocou como limite aqui, o limite anterior superior vai ser a coluna do fórnix e o lateral posterior vai ser o tubérculo anterior do tálamo. Aqui a gente vai ter umas características de vasos que depois vocês podem analisar, porque a gente vai falar um pouquinho de vasos depois, mas aqui vai falar um pouquinho sobre por onde esses vasos passam em relação aos ventrículos, né? E agora vamos falar do terceiro ventrículo, né? O terceiro ventrículo ele vai ser uma cavidade ímpar, então, ao contrário do que a gente viu dos ventrículos laterais, eles vão ter essas dimensões anteroposterior, né? Que vai ser maior do que o eixo lateral. Ele vai se comunicar, então, superiormente com o ventrículo lateral por meio desse forame interventricular e ele vai se comunicar com o quarto ventrículo por meio do aqueduto mesencefálico. Falando um pouquinho sobre as suas limitações, então, o teto dele vai ser formado pela tela corioide, né, com inserções laterais nas estrias medulares do tálamo, que a gente vai ver aqui a tela corioide. Aqui ela foi rebatida, nessa tela corioide, ela foi rebatida, mas nessa região aqui a gente vai ter o terceiro ventrículo. Ele também vai estar situado entre os forames interventriculares, como a gente falou, né, a gente vai ter um interventricular de cada lado. O assoalho, ele vai ser formado pelo quiasma óptico, pelo tuberquinério infundíbulo, pelos corpos mamilares, substâncias perfuradas posterior e parte superior do tegmento do mesencéfalo. Aqui a gente consegue ver, nessa imagem, que a gente vai ter aqui o quiasma óptico, nessa região aqui, a gente vai ter também o infundíbulo. Nessa região, então, que a gente vai ter a parede, o assoalho, na verdade, desse terceiro ventrículo. A parede anterior dele, então, vai ser formada por uma lâmina terminal que vai ser de quiasma óptico e comissura anterior. Aqui a gente consegue ver a comissura anterior e o quiasma óptico, que vai formar essa parede lateral anterior, parede anterior. A parede posterior, então, ela vai ser formada pelo corpo pineal e pela comissura das abênulas e comissura posterior. Aqui a gente vai ver que nessa parte posterior a gente tem, né, o recesso pineal, então vai ser nessa região que a gente vai ter a comissura pineal e o corpo pineal, na verdade. E a parede lateral, a gente vai ter uma parede lateral acima e uma parede lateral abaixo. Acima a gente vai ter o tálamo e abaixo a gente vai ter o hipotálamo. Nessa imagem aqui a gente consegue ver, ó, acima a gente vai ter o tálamo e abaixo a gente vai ter o hipotálamo, só que aqui a gente só consegue ver o suco hipotalâmico, né, porque ele vai estar abaixo. E, por fim, a gente vai ter, então, 4 recessos do terceiro ventrículo. A gente vai ter 2 anteriores e 2 posteriores. Os 2 anteriores, então, vai ser esses aqui, recesso supraóptico e recesso infundibular. E, posteriormente, a gente vai ter o recesso suprapineal e o recesso pineal. Vão ser os recessos do terceiro ventrículo. Depois disso, a gente vai ter o aqueduto cerebral, que também pode ser chamado de aqueduto de Sylvius e também pode ser chamado de aqueduto do mesencéfalo. Esse aqueduto, então, ele vai servir basicamente para fazer a comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, então, ele vai ser essa fossa romboide, né, que vai estar situada, então, na região posterior à ponte e o bulbo e anterior ao cerebelo, então, ela vai ser essa região aqui, posterior ao bulbo e à ponte e anterior ao cerebelo. Ele vai ter 2 recessos laterais que vão fazer comunicação entre os espaços subaracnoides, né? Vai ter também uma abertura mediana que vai se comunicar então com esse quarto ventrículo. Aqui a gente consegue ver, ó, aqui a gente tem um quarto ventrículo, vamos ter um recesso lateral do quarto ventrículo e vamos ter uma abertura do quarto ventrículo. Essa abertura do quarto ventrículo vai estar associada ao espaço subaracnoide.
E essa abertura mediana do quarto ventrículo vai estar associada à cisterna magna. E esse canal central aqui, ele vai ser um limite inferior, que vai ser um espaço virtual e é uma continuação embriológica do que a gente chama de quarto ventrículo. O teto, então, vai ser formado pelo véu medular superior e inferior, pela tela corióide do quarto ventrículo, que ele também vai ter uma tela corióide, né, assim como o terceiro, e ele vai estar posteriormente às estruturas do cerebelo, como a gente viu ali na imagem. O assoalho dele, então, vai ser formado pelo bulbo e pela ponte, né, como a gente viu na outra imagem também. Agora vamos falar um pouquinho de barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica, assim, quando a gente tem algumas substâncias que entram no organismo, elas vão atuar em alguns órgãos. Só que determinadas dessas substâncias não vão conseguir chegar no encéfalo, porque elas vão encontrar barreiras, né, nesse caminho, que a gente vai chamar de barreira hematoencefálica. Essa barreira ela é muito importante porque ela vai estar associada à proteção contra diferentes agressões, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai impedir que alguns medicamentos cheguem nessa região. Foi o caso da dopamina em pessoas que têm Parkinson, né? Então, aqui a gente teve a levodopa, que foi um medicamento utilizado, que é um medicamento que as pessoas que têm Parkinson utilizam, e essa levodopa consegue atravessar a barreira hematoencefálica e lá dentro do encéfalo ela se transforma em dopamina. Antes disso, se você aplicasse dopamina, a dopamina não passa na barreira hematoencefálica. Então, não era possível tratar essas pessoas com a dopamina, por isso que foi feita a levodopa. A barreira hematoencefálica, então, ela vai existir nos níveis de células endoteliais, né, que elas vão ser especializadas, elas vão ser diferentes dos outros endotélios, dos outros vasos, porque elas vão ter projeções de astrócitos, né, que vai possuir alguns pés astrocitários, que vai limitar a entrada, então, de determinadas substâncias, inclusive alguns íons também, e elas vão possuir, esse endotélio vai possuir uma união muito intensa, né, diferente dos outros que a gente vai ter fenestrações. Aqui a gente consegue ver características do endotélio que vão diferenciar um do outro em comparativo, né? Então, na barreira hematoencefálica, as células endoteliais elas vão estar muito juntas, que a gente vai ter até junções oclusivas. Elas não vão ter fenestrações, como nos outros endotélios, e elas vão ter poucas vesículas pinocitóticas, né, que vão formar esse transporte de macromoléculas. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, nessa imagem aqui, que tá meio ruim. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Essa imagem aqui, então, a gente vai conseguir ver a diferença entre os dois endotélios dos dois vasos, né? Aqui a gente vê que existem essas fenestrações aqui. Existe também vesículas pinocitóticas aqui no vaso comum. Já aqui na barreira hematoencefálica, a gente vai ter esses pés astrocitários e a gente vai ter também junções oclusivas, né? Que vão impedir com que ocorra a passagem de determinadas substâncias. Só que essa permeabilidade ela não vai ser constante, em algumas situações ela vai ter algumas modificações e por exemplo, a barreira hematoencefálica ela não vai ser igual em todas as estruturas, então existem algumas partes que ela vai ser menos intensa e no desenvolvimento inicial, então no recém-nascido, ela vai ser mais fraca. Por isso que em algumas situações a gente tem, por exemplo, como acontece no kernicterus, né? Que vai ser uma bilirrubina indireta que vai conseguir passar essa barreira hematoencefálica e pode causar alguns danos no recém-nascido por conta dessa barreira ser bem mais fina, né? Em relação ao adulto, que ela vai, esses pés astrocitários vão produzindo substâncias que vão fechando essas fenestrações e impedindo que ocorra essas situações que acontecem no recém-nascido, né? E essa formação do líquor ela vai acontecer pelos plexos coroides e vai ocorrer por filtração capilar e também por secreção epitelial. E entre esse plasma e o líquor vai existir uma barreira licórica, né? Essa barreira licórica, ela vai ser hematolicórica, ela vai existir então em nível de células epiteliais e ela vai ser formada por duas camadas de células e uma fina membrana basal que vai estar separando essas duas camadas de célula. Falando um pouquinho de aplicação clínica, então a gente vai ter a hidrocefalia. A hidrocefalia ela vai ser por dois motivos, ou por obstrução vascular, obstrução de circulação, que a gente vai chamar de hidrocefalia não comunicante, ou por uma dificuldade da absorção ali pelas granulações aracnoides, né? Então, vai ter essa dificuldade de absorção, por isso a gente vai ter uma hidrocefalia comunicante. Nesses casos, então, de hidrocefalia, em crianças em que a gente ainda não tem o fechamento das suturas, a gente vai ter também um aumento do perímetro cefálico, e em pessoas que a gente já tem o fechamento dessas suturas, a gente vai ter, então, um aumento da pressão intracraniana mais rápido, e vai ter sinais e sintomas, como cefaleia, náuseas e vômitos. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, né, o crânio de uma criança, que vai ser diferente, ele não vai estar fechadinho.
Aqui a gente consegue ver a diferença do tamanho, né, dos ventrículos, ó, que está bem mais aumentado. E nessa imagem também, a gente consegue ver que o ventrículo lateral está aumentado nesse exame de imagem. E por fim, então, a gente tem a punção lombar, que ela vai ser realizada, então, com uma agulha que vai ser introduzida, ele geralmente vai ser na região de L3 e L4, né, porque é uma região onde já não tem mais medula, já vai estar no final do cone medular, na região de caldequina, e não tem chances de acabar causando alguma lesão medular. Nos casos, então, de impossibilidade dessa punção lombar, a gente faz uma punção suboccipital, que é essa daqui, vai ser realizada na região de cisterna magna, né? Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem a punção suboccipital. Então, é isso, galera. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar com algumas pessoas que vocês acharem que quer aprender esse conteúdo ou outros conteúdos também. Eu gostaria também de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar aqui nos comentários alguma sugestão de alguma coisa que eu possa melhorar ou de alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês. E é isso, eu gostaria que vocês também me seguissem nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição também as minhas redes sociais, para vocês seguirem lá, que eu vou colocar outros conteúdos também além desse. E é isso, muito obrigada e tchau!